Seja bem-vindo ao programa Viva Leve com seus filhos. Aqui eu vou trazer ferramentas simples e descomplicadas para você ter uma conexão maior com os seus filhos, uma proximidade maior. E também para começar a ser visto como um super pai ou uma super mãe. Se é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Cabé Nogueira, eu sou especialista em comportamento humano há mais de 16 anos, pai há mais de 15 e já ajudei centenas de famílias através de seminários e treinamentos de inteligência emocional e programação neurolinguística a se aproximarem e ter uma conexão incrível de amor com os seus filhos. E o tema de hoje é: quem decide em casa? Qual é a última decisão? Quem bate o martelo sobre algumas ações, decisões dentro da sua casa? Eu já vi milhares de coisas acontecerem por aí na rua e por isso eu resolvi gravar esse vídeo e falar um pouco dessas histórias para vocês. Uma vez eu estava num aeroporto esperando para embarcar e vi uma menininha brincando e realmente ela estava fazendo algo que não se deve fazer. Ela estava caminhando por cima das cadeiras onde as pessoas sentam. E a sua mãe, porém, ainda não estava tomando nenhuma atitude. Quando essa menininha começou a se aproximar de mim, a mãe virou para ela e falou assim: para de fazer isso, que esse moço é da polícia e ele vai te prender. Na mesma hora eu olhei para a menina e falei para ela: não, o tio não é da polícia, o tio não vai te prender e pelo tio você pode continuar brincando o tanto que você quiser. Naquele momento eu parei e pensei: já sei, essa mãe deve ser uma mãe que fala assim em casa: você vai ver quando o seu pai chegar, eu vou falar para ele o que você fez. Ou é o seu pai que decide se você vai ou não. E eu não estou aqui falando sobre o pai ou a mãe ter a opção final. O problema é, dentro das casas, sempre tem um pai bravo ou uma mãe brava, o pai que decide ou a mãe que decide. E como que isso deve ser feito para que possa ser mais saudável? Aquela história de pergunta para o seu pai, por mim tudo bem, pergunta para o seu pai. Como que isso pode ser feito de uma forma mais saudável para que gere mais segurança e maturidade dentro da sua casa? Uma das coisas muito importantes para os seus pais, os pais de hoje, estarem alinhados nas decisões, é que traz mais segurança para a criança. Fazendo isso, quando você senta com o seu marido, com a sua mulher, com o seu companheiro ou sua companheira, para tomar uma decisão juntos, isso traz uma segurança e um conforto, que mais parece um cuidado maior, um amor, do que de fato deixar ou não deixar ele de fazer algo. Quando há muito conflito na frente dos filhos, essa desigualdade de decisões, que pode existir sim, mas que ela pode ser resolvida em outro ambiente, e que você venha com uma decisão tomada em conjunto, equilibrando os pontos positivos e os pontos negativos do que aquilo pode causar. Muitas vezes você pode ter tomado uma decisão por estar sozinho e aquela decisão teve que ser tomada naquele momento e depois quando o seu companheiro, sua esposa ou seu marido chega em casa e não concorda com essa decisão, isso pode acontecer milhares de vezes. Ok, sem problema. Mas que você converse sozinho em particular e reflita sobre o que aconteceu e não demonstre para os seus filhos que existe essa desigualdade de opinião, para que ele não possa começar, em alguns momentos, procurar um ou outro, e isso pode gerar no futuro até um conflito, uma briga entre os casais, porque o filho começa a ir no caminho mais fácil. Os jovens, as crianças de hoje são muito inteligentes, e é claro que eles vão procurar começar em busca de uma resposta, em busca de uma permissão, de uma autorização, no caminho onde ele acha que é mais fácil. E isso pode começar a trazer muito peso, de até mesmo às vezes o pai ou a mãe começar a esconder decisões, esconder coisas que aconteceram com os filhos um do outro, para que não tenha briga, para que não tenha mais discussão. E muitas vezes eles começam a carregar esse peso, esse fardo, que começa a atrapalhar em outras coisas. Começa então a aumentar demais a responsabilidade de tomar uma decisão sozinho e ter que arcar também com a consequência sozinho. Ou pior, ter que arcar com a consequência de, além de ter acontecido algo, você também vai levar a chamada de atenção ou vai ter a discussão do seu companheiro, do seu marido ou da sua mulher. Por isso que é importante muito essa comunicação limpa,
entre o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, para um melhor cuidado e uma melhor educação dos seus filhos. Um dos maiores benefícios que pode trazer tendo um alinhamento de decisões entre pai e mãe, companheiro e companheira dentro de casa, é mostrar para os seus filhos a igualdade entre as pessoas. Quando você toma uma decisão em conjunto, em respeito com o seu companheiro, com o seu esposo, a sua esposa, isso mostra e educa e cria filhos que aprendem a respeitar todas as pessoas. Senão você pode começar a criar já um jovem, um adolescente, que acha que existe uma desigualdade entre as pessoas, que acha que dentro de um ambiente sempre tem que ter alguém que manda mais e alguém que manda menos, que acha que muitas vezes tem que existir alguém que manda e o outro que abaixa a cabeça. Isso pode trazer muitas consequências negativas no futuro, de um próprio relacionamento deles, onde eles entendem que eles têm que entrar num relacionamento onde vai existir alguém com uma personalidade mais forte, sim, mas não alguém que manda e um outro obedece. Então um benefício muito grande de educar o seu filho nesse alinhamento é trazer uma igualdade entre as pessoas. Bom, muitas vezes eu vejo por aí crianças inseguras e quando você vai buscar a profundidade, o motivo pelo qual elas são inseguras, você encontra exatamente pais que não têm segurança na hora de conversar, pais que não decidem junto, pais que se desequilibram nesse momento de uma decisão. Então essa criança, esse jovem sai para a rua vivendo esse desequilíbrio e também não consegue tomar suas decisões. Muitas vezes não conseguem escolher o que eles querem, muitas vezes não conseguem dizer não para o que eles não querem, porque eles têm sempre essa indecisão dentro deles, que foi aprendida dentro de casa, onde nem o pai e a mãe junto conseguem pensar e chegar numa decisão única que é melhor para o seu filho ou para a sua filha. Isso causa no seu filho uma dependência de alguém ter que tomar a decisão por ela. Isso é uma coisa muito perigosa que pode acontecer, onde sempre tem alguém, uma pessoa que domina, uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, um amigo, uma amiga do seu filho, que essa pessoa começa a tomar decisões por ele. E como ele vem de um ambiente onde nunca tem um equilíbrio, nunca chega numa decisão comum que é bom para todo mundo, ele acaba indo no embalo das decisões dessas pessoas que são mais fortes, que têm uma comunicação, uma persuasão muito mais forte. Um outro problema que acontece quando você tem pais que divergem nas decisões é que você começa a perceber um medo nas pessoas em pedir, em falar. Muitas vezes eu vejo amigos dos meus filhos que falam: liga para o meu pai, tio, pede para ele, porque eu tenho medo de pedir. E esse medo de pedir e de falar com os pais vai se refletir no futuro em outros medos, de falar com outras pessoas, ou com o seu namorado, ou com o seu marido, ou com até mesmo o seu chefe, o dono da empresa. Aquele medo da resposta do não, aquele medo do não enfrentar uma desilusão, uma frustração, que é muito importante para o crescimento e para a evolução dos seus filhos, eles se frustrarem, eles às vezes baterem de frente com algo que eles não vão poder fazer. Isso ensina a lidar bem com frustrações. Muitas vezes nós, pais, falamos não por algo que nós não podemos fazer. Às vezes não porque não queremos, mas porque não podemos. E os seus filhos precisam aprender, como os meus, a lidar com essa frustração. Nem sempre você pode fazer tudo que você quer naquele momento. Você pode sim um dia alcançar e atingir e realizar aquilo. Mas às vezes no momento você vai se frustrar. Ensinar isso, mostrar que pode ser pedido, que pode ser falado, que pode ser conversado, abre um leque muito grande de coragem, de flexibilidade,
de permissão em sempre participar das conversas, das discussões, para que juntos cheguem num final. Pode, não pode? Quais são os pontos positivos? O que pode ser perigoso? Então, ensinar e praticar esse conjunto, essa ideia em família. Vamos ver o que é bom, vou chamar sua mãe, vou chamar seu pai, vamos sentar e vamos entender que horas é melhor ir, que horas é melhor voltar, como que vai fazer. Pedir também a participação deles para que eles possam aprender a enxergar os pontos positivos, os negativos, os perigos. Isso faz com que os seus filhos comecem a pensar nisso também. E não entender só o final. E não entender só aquela felicidade momentânea que vai acontecer na festa, no churrasco, na viagem. E sim, tudo o que acontece para que aquela felicidade, aquela alegria que ele vai ter lá no lugar, aconteça de modo feliz, de modo leve. Então, entender o como vai funcionar todo esse contexto e inserir a criança e o jovem na decisão faz com que eles amadureçam muito mais. Faz com que, às vezes, eles já pensem no como vai ser, no como eu vou conversar, porque eu conheço como meu pai pensa, eu sei como meu pai vai tomar a decisão, eu entendo como minha mãe. O meu pai e minha mãe vão participar dessa decisão, vão ter que me levar, vão ter que me buscar. Então tudo isso faz com que seu filho já comece a amadurecer, entender os prós e os contras das decisões. E não simplesmente por falar não. Falar não e explicar o motivo. Porque senão nós começamos a criar filhos que falam não por falar não. Aprendem que a primeira coisa que eu tenho que falar é não. Aí depois alguém tem que vir, insistir, mostrar, explicar, para aí depois eu vou e consigo sim. Então faz o caminho ao contrário. Primeiro pergunta, questiona, entende, para depois tomar a decisão do sim ou do não. Assim você vai estar criando um filho mais curioso, um filho que aprende o porquê de um sim numa hora, o porquê que às vezes tem um não naquela hora. Isso faz com que eles criem novas ferramentas, novas habilidades, novas percepções do mundo. E não simplesmente estar sempre tendo que brigar para conseguir um sim, provar, lutar por uma confiança eterna que nunca chega. Dar essa liberdade para que eles mostrem o retorno. Assim você cria filhos mais maduros, que entendem o que eles vão encontrar e também aprendem a lidar com as consequências daquilo que eles fazem. Muitas vezes eu encontro pessoas que têm esse hábito de jogar a responsabilidade ou a decisão na mão do outro. Isso para o seu filho, você pode até não entender e não perceber, mas isso para o seu filho passa uma impressão de que a minha mãe deixa, o problema é o outro. Então, quando você quer ensinar para o seu filho algo que é certo ou errado, pondo a culpa numa outra pessoa, por exemplo, o seu filho não pode fazer isso por causa do outro. O moço não deixa, ou fulano não vai, ou pior ainda, que eu já escutei muito, o homem do saco vai te pegar, a polícia vai te prender. Você começa a ensinar e colocar um programa mental na cabeça dos seus filhos de que, mais ou menos assim, por mim tudo bem, o problema são os outros, mas na verdade você está fazendo o quê? Você está jogando a culpa em outra pessoa para que o seu filho não ache que é você que não deixa. E com isso ele se frustre com você. E na verdade é isso que tem que ser feito. O papai não quer que você faça isso. A mamãe não quer que você faça isso por causa disso e disso. E não o outro. É como se fosse eu sou bonzinho, eu deixo tudo. Mas o mundo que não quer que você faça isso. Com medo de ter uma frustração, com medo que seu filho fique triste. Eles vão ficar, nós vamos errar e está tudo certo. O importante é ele saber que o amor e o cuidado com que você nega algo e o porquê que você nega algo, que é o mais importante. Faz com que ele aprenda o porquê do não e o porquê do sim. E não alivie você do não e culpe o outro. Você começa a criar crianças e jovens com medo do outro. Com medo do chefe, com medo do companheiro, com medo de alguém desconhecido, com medo muitas vezes da polícia. E não entender que tem regras. E essas regras precisam ser cumpridas todos os dias. Por quê? Porque elas terão consequências se quebradas. Mostrar as consequências e fazer seus filhos viverem as consequências vai fazer com que você crie muito crianças e jovens mais saudáveis,
mais inteligente e mais saudáveis emocionalmente.